Setembro, o estado de Alagoas registrou 466 casos de violações contra a mulher. Lembrando que violações são todos os casos de maus-tratos, stalk, agressão e outros crimes. Foram 222 casos apenas aqui na nossa capital, Maceió. Todos esses dados segundo o painel dos dados do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Esses números, eles se somam aos indicadores dos últimos anos em que o Estado registrou uma taxa de feminicídio de 1,3 por 100 mil mulheres em 2024. São números gritantes, né? As vítimas são, em sua maioria, mulheres negras ou pardas. E o local mais perigoso continua sendo, infelizmente, a própria residência dessas mulheres. Em outubro, esses números continuam assustando com novos casos de violência e feminicídios. Sobre os últimos feminicídios e homicídios ocorridos, nós vamos agora trazer a repórter ao vivo, a Mônica Hermílio, para que a Mônica possa nos trazer detalhes, porque eu quero saber o seguinte, Mônica, os casos têm aumentado e a polícia tem notado uma mudança, inclusive, no perfil dessas vítimas, o que, então, traz uma nova linha de investigação. Quais são, então, essas novas vítimas que estão sendo agora atacadas pela violência? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando, Fique Alerta junto com a gente. A gente tem noticiado, nas últimas semanas, acho que na última semana foi bem pesada, porque a gente trouxe vários casos. O caso da Luana, do Trapiste, da Ketni, asfixiada pelo ex-companheiro. São muitos casos que deixam as pessoas com medo, deixam as mulheres com medo, mas que a polícia vem investigando. A maioria deles, que a gente termina trazendo aqui, são mulheres vítimas do não. Elas disseram não para os seus companheiros, que não queriam mais estar naquele relacionamento, e os companheiros que não se conformam terminam acabando com a vida delas. Em alguns casos também a polícia vem identificando uma mudança nesse perfil. Recentemente teve o caso de uma jovem que tinha desaparecido, 3 dias depois a polícia encontrou um corpo e a família identificou essa jovem pelas tatuagens, porque infelizmente ela foi encontrada decapitada. Nesse caso a polícia, claro, investiga-se todas as possibilidades, feminicídio, envolvimento com a criminalidade, e num desses casos também pode ter sido, que é o caso da Jéssica, pode ter sido uma outra vertente que não o feminicídio, que não esse crime de proximidade com um companheiro. Para a gente entender se esse perfil vem mudando, o que é que a polícia está identificando, se além do feminicídio, pelo simples fato de dizer um não para o companheiro, se outros motivos estão sendo agregados para essas mulheres serem mortas. Vou conversar agora com o delegado Arthur César, que está aqui com a gente. Delegado, além do feminicídio, que a gente tem visto muito, infelizmente, que eu tenho certeza que o senhor está tratando de vários casos, existe essa mudança também desse perfil de violência contra as mulheres, muitas mulheres morrendo por conta de envolvimentos com a criminalidade, com o tráfico de drogas. É esse perfil que está se caminhando aí, está se desenhando? Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Não, eu não acredito que tenha uma mudança do perfil das vítimas dos homicídios, O que aconteceu foi uma coincidência de casos neste mês de outubro, especialmente nessa primeira quinzena para cá. E alguns casos foram sim de feminicídio, que é aquele que a mulher é vítima da agressão ou que a leva à morte pela condição de ser mulher, pela violência doméstica ou familiar. E tem aqueles casos que é do comum, que é o caso de envolvimentos com tráfico de drogas, às vezes não envolvimento em si, mas envolvimento no tráfico em si, eu falo, mas envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. E são casos pontuais que, como eu falei, coincidentemente ocorreram um atrás do outro. O número de mulheres que se envolvem com a criminalidade ou com pessoas envolvidas na criminalidade e terminam morrendo, vem aumentando? Essa participação dessas mulheres ou a criminalidade se vingando de repente até nessas mulheres? A criminalidade ligada ao tráfico de drogas, ela é uma criminalidade muito violenta, Notadamente são facções criminosas de âmbito nacional,
ou então facções criminosas locais, que são os ditos neutros, né? E que são igualmente violentos, e são violentas contra as mulheres também. Quando essas facções criminosas são contrariadas por qualquer meio, ou se veem ameaçadas de qualquer forma, as pessoas que são seus adversários vão ser vítimas desse tipo de violência, e não importa o sexo nem a idade. Voltando para os casos de feminicídio, né, que são esses crimes de proximidade, né, com os companheiros que partem de violência doméstica. O senhor, enquanto delegado aqui da Delegacia de Proteção de Homicídios e Proteção à Pessoa, também, a gente registra muitos casos. Nem todos os casos chegam ao nosso conhecimento. O senhor tem verificado, constatado o aumento desses casos, o aumento da violência contra a mulher? Eu acho que a sociedade ela é violenta. Ela faz vítimas a todo momento, e não notei um aumento nesses registros. Como eu já falei, acho que houve uma coincidência de casos no mês de outubro, e o que pode acontecer é que daqui para o final do ano esses casos serem mais raros, como a gente vê, né, que são raros, mas que chamam sempre a atenção, porque os perfis das nossas vítimas é sempre homens jovens, periféricos, e quando esse perfil muda, realmente chama a atenção. Então, quando uma criança que é vítima, ou uma mulher, ou uma pessoa de uma classe social mais elevada, esses casos chamam mais a atenção, mas eles são casos isolados, que por vezes acontece o que aconteceu agora, que foi uma coincidência de uma sequência de casos, todos no mês de outubro. Delegado, obrigado pelas informações. Portanto, está aí, Wilson, a gente tentar fazer um apanhado, né, tentar entender um pouco esse movimento, porque esse mês de outubro foi bem pesado, com muitos casos, tentar entender um pouco e tentar entender também se outros casos que a gente trouxe, né, a exemplo da Jéssica, a gente traz o exemplo mais recente da Jéssica, se esse caso também entra para as estatísticas, se esse caso também traz, né, esse medo da população, esse medo das mulheres, né, esses crimes que vêm aumentando contra as mulheres, se ele também entra nesse rol de crimes. A gente, infelizmente, todos os dias a gente traz casos como esses, da Jéssica, da Kathleen, né, da Luana. Infelizmente, a gente tem retratado, infelizmente, esses números vêm aumentando. Mas é o que está acontecendo, né? Esses números aumentando, a violência aumentando, mas a polícia, claro, sempre trabalhando em cima desses dados, em cima desses números, em cima desses casos, Wilson. Voltamos com você. Perfeito, Mônica, assusta mesmo a todos nós, né? A toda a sociedade de uma forma geral. Agradeço ao delegado Arthur César, que trouxe informações importantes e, como ele disse, né? Às vezes há uma sequência de coincidências que parece que uma coisa chama a outra e acaba assustando. Mas a gente tem aí a realidade de que realmente as mulheres estão sendo atacadas da forma mais cruel e terrível possível. Seja pelo feminicídio, seja no homicídio, seja pelo envolvimento com a criminalidade. Realmente as nossas mulheres estão passando por momentos bastante delicados e os números são gritantes. Obrigado, Mônica. Obrigado ao delegado também pela disponibilidade e pelas informações, tá?